Vamos agora a mais questões, mais algumas questões complementares no teu simulado, né? Aí no seu simulado dessa terceira série, Linguagem, Códigos e suas tecnologias. Bom, vamos fazer a questão de número 5, aí que traz um autor diferentão dentro, gente, da nossa literatura, o nosso Augusto dos Anjos. Olha só, a ideia, genial esse texto. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz sobre as nebulosas, cai de incógnitas criptas misteriosas como estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e da alta luta do feixe de moléculas nervosas que em desintegração maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica, quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente, quase morta, esbarra no molambo da língua paralítica. Então, um texto absolutamente genial, diferente, mostrando como que a ideia se transforma, de repente, agora em linguagem. Como que surge, às vezes, um poema, como que surge uma canção, como que tudo isso vem, vai passando pela cabeça e se forma num texto. Imagens absolutamente geniais, né? A ideia como faz pingando, como se fossem estalactites numa caverna, né? Bom, olha só. Augusto dos Anjos ficou conhecido por uma experiência ímpar na literatura, a união do simbolismo com o cientificismo naturalista. Autor de um único livro, encontra-se em sua obra. Então, para Augusto dos Anjos não é uma classificação plena, né? Ele publicou seu único livro em 1912, depois morre em 1914, um período que chamamos de pré-modernismo. Você sabe que pré-modernismo não é escola literária, é um período de transição. Então ele traz um rigor formal parnasiano, mas não era parnasianista, traz assim, certas sugestividades simbolistas, uma certa musicalidade simbolista, mas não era plenamente simbolista, um vocabulário mais cientificista que flertava com o naturalismo, só que ele era muito subjetivo para ser naturalista, né? Então até um certo tom de pompa, assim, às vezes, que lembra o condoreirismo romântico, enfim, um autor para o qual não há uma plena classificação, tá bom? Bom, então, olha só, autor de um único livro, encontra-se em sua obra, letra A, o escapismo da base bioquímica dos processos mentais que gera a ideia, né? Uma viagem, não é uma fuga da realidade nisso, ele está tentando descrever poeticamente um fenômeno talvez quase científico, tentando agora mostrar de uma maneira objetiva como é que se dá uma criação artística, né? B, o pessimismo no percurso da ideia, que se origina do feixe de moléculas nervosas, passa pelo encéfalo e chega à laringe. Mas não há pessimismo na laringe, então é um negócio que fica meio absurdo. Que mais? O cientificismo, no momento em que a ideia se perde. Não é que a ideia se perde, a ideia chega e se torna agora em expressão, em texto escrito. O mal do século no percurso da ideia. Não tem nada a ver com o mal do século aqui, gente, nesse caso. Isso já seria o contexto romântico aí um pouco antes, né? O cientificismo, em vocábulos tradicionalmente considerados antipoéticos, perfeito, né? Como psicogenética, moléculas, encéfalo e outros, perfeito, né? Então ele faz uso desse vocabulário cientificista, trazendo por um lirismo, trazendo para suas obras. Então a resposta da questão de número 5 vem a ser a letra E. Tá bom? Esta é a questão mais número 5. Vamos adiante? Olha a questão agora de número 7. Aparece uma tela fundamental do Pablo Picasso, né, gente? O beijo, óleo sobre tela, né, gente? Agora tendências um pouco por causa da fase azul do nosso Pablo Picasso. Então, o que você vê? O que você tem do cubismo nas telas do Picasso? Essa interpenetração de planos, né? Então, veja que aqui esta mulher parece toda vesga, mas então dá uma noção de um rosto que está de frente, mas às vezes talvez até um pouco assim de ponta cabeça, o nariz que está meio de perfil. Esta interpenetração de planos, isso é bem tipicamente cubista, tá bom? Bom, o quadro de Picasso traz em sua essência uma das vanguardas modernistas. Analisando-o, tem-se uma obra que se enquadra no movimento. Olha, falou, gente, de Pablo Picasso, já tem que ir direto quase aqui, onde que tem cubismo, né? Então, futurista, não há nada, uma referência a avanço tecnológico, né? Na letra C, dadaísta, não, há toda uma ordem na composição. Então, há uma certa coerência nos traços, por mais que sejam tanto quanto ousados. No dadaísmo era a combinação aleatória, né? Você pega, por exemplo, um quadro dadaísta, você dá uma pincelada, daqui a pouco joga um balde de água na tela, faz um rasgo na tela. Então, seria a anti-arte.
Aqui você vê todo um trabalho evidente, né? Surrealista, pois há elementos oníricos na construção. Veja, você não tem necessariamente o retrato nada dos sonhos, né? Elementos oníricos, isso aponta para o universo dos sonhos. Expressionista, pois os elementos nela presentes retratam a alegria e a simplicidade de um beijo. Você não tinha necessariamente alegria ali, né? Com essa expressão de sentimentos. Então, a resposta perfeita, inequívoca, seria a letra B. Então, essa é a sua questão mais de número 7, resposta a letra B. Valeu? Bom, vamos tocando adiante. Trago para vocês agora esta questão de número 9, que traz agora 2 textos de um mesmo poeta chamado Fernando Pessoa, o grande poeta português. Só que o poeta criador de poetas, os seus heterônimos, né? Então, o Fernando Pessoa ele criou alguns poetas, como, por exemplo, o Álvaro de Campos, que era um poeta modernista, né? Então, agora, que fazia poemas dentro de uma ideia até mais assim, influenciado pelo futurismo, né? Você tem o Alberto Caeiro, que era o poeta, de repente, que fazia aquela poesia relacionada mais ao campo, a poesia pastoril, mais simples. E há outro heterônimo dele, o Ricardo Reis, que era um médico, sujeito super intelectual, foi muito influenciado até pelo Álvaro de Campos, então um poeta quase no estilo neoclássico, né? Então, o brilhante Ricardo Reis. Então, aqui, detalhe, para esses heterônimos, para esses personagens, Fernando Pessoa chegou a criar até uma biografia, um mapa astral para eles, e o mais assustador, parece que são poetas completamente diferentes mesmo. Então, este é o Fernando Pessoa, o poeta criador de poetas. Como ele fazia isso, até hoje é um grande mistério também, né? É uma grande fascínio da sua capacidade, né? Então, olha esse texto, esta ode aqui do Ricardo Reis, né, gente? Olha só. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos o que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como exvoto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca interrogues, ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses, né? Aqui tem muito a ver também com aquela visão da mitologia grega, também de você imaginar, né, que até nem os deuses controlam o destino, né, como está sempre. Então os deuses têm um poder, mas estão abaixo do destino, né? Está além dos deuses a resposta para a vida, né? Mas serenamente imita o Olimpo, as coisas grandes, né? O local de morada dos deuses, né? No teu coração. Os deuses são deuses porque não pensam, enfim, nessas coisas que vem adiante. Então, um texto interessante, diferente também, né? Olha outro texto 2, curtinho, absolutamente maravilhoso também. Está até na lápide do Fernando Pessoa, gente lá em Portugal, né? Aparece assim, ó, para ser grande, ser inteiro, plano. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive, né? A lua inteira brilha no lago porque está mais em cima. Então, um texto absolutamente maravilhoso que você tem no nosso Ricardo Reis. Bom, Ricardo Reis é um heterônimo que se distingue dos demais, não somente por deixar em seus poemas referências mitológicas e filosóficas gregas, mas também porque depois ele vem até morar no Brasil. Nas odes acima, observa-se que, letra A, no poema 2, a proposta do eu poético se opõe à integridade e à simplicidade. Não, ele fala bastante, ser todo no tudo que se faz, o mais simples. Então, seja aí agora íntegro, seja pleno em tudo que você for fazer. Então, não se opõe, gente, agora à integridade. Absurdo. B. No poema 1, o eu poético expõe que a resposta para a vida deve ser buscada em terras reais. Não, ele fala, não fique buscando também, viva, não se preocupe com essas coisas, né? C. Nós somos mais ou menos o que pensamos. Ele diz assim, então vai lá. C. No poema 1, o eu poético propõe que se recorra aos deuses do Olimpo com orgulho de si, questionando isso. Não, também fala que nem lá ele se preocupa com isso. D. Em ambos os poemas, o eu poético faz uso de um vocabulário erudito, tá? Com versos curtos e sintaxe clássica.
perfeito. Se você observar, veja, não é porque ele traz também um vocabulário um pouquinho mais sofisticado que ele vai ser um texto difícil, é um texto até, de certa maneira, palatável, fácil até de ser compreendido nas suas palavras, apesar de ser profundo. Então, o Ricardo Reis conseguia ser simples e profundo, né? Letra E. No poema 2, o eu poético aborda a necessidade que os deuses têm de serem inteiros e buscar... Não, ele está falando de Deus. Ele está dando dicas a você para ser grande ser inteiro, né? Então, aí não há essa dimensão mitológica no texto 2. No texto 1, até haveria um pouco. Então, na questão 9, resposta do exercício, enfim, vem a ser a letra D, tá bom? 2 textos maravilhosos. Valeu? Então, esta foi a questão número 9. Agora vamos ver a questão de número 3 que eu trago aqui para vocês. Olha só. Leia o texto observando a linguagem empregada por Monteiro Lobato. Um texto, gente, que aparece lá num artigo que ele escreveu chamado Urupês, que depois vai dar também título a um livro de contos chamado Urupês, em que ele coloca também, gente, esse texto. Criando aí, falando sobre o personagem chamado Jeca Tatu, um símbolo do atraso e da miséria nacional. Olha lá. O caboclo continua de cócoras a modorrar, a ficar naquela modorrenha, aquela sem fazer nada. Nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé, social como individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, parece que se acocora. Né? Jeca Tatu é um piraquara, caboclo do Paraíba, maravilha. Aqui o Vale do Paraíba, né? Ali a região, né? Lá no estado da Paraíba, Vale do Rio Paraíba, ali em São Paulo. Né? Maravilhoso epítome, símbolo da carne, onde se resumem todas as características da espécie. Ele que vem falar ao patrão, entrou, saudou, seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho, mascando palheiro, né? Sacar o rolete de fumo e disparar a cusparada de esquicho, né? É sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então destrava a língua e a inteligência. Não vê que, de pé ou sentado, as ideias se lhe entramam. A língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para aquentá-lo, imitado da mulher e da prole dos filhos. Para comer, negociar uma marganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras, né? Nos mercados, para onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras, como um faquir do Brahmaputra, né, que vigia os cachimbos de breja-uva ou feixe de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Em outras palavras, assim, né? O Monteiro Lobato mostrando como que, para muitos que gostam de idealizar o caboclo, caboclo bom, caboclo forte, homem do interior, homem forte, não pega doença, não pega nada. Ele falou, você quer ver o que é o caboclo? É isso, ó, essa vida miserável e também meio que conformada e não faz muita coisa para mudar esta realidade, tá bom? Bom, o que mais que nós vamos observar? Olha lá, Monteiro Lobato enxerga na literatura uma forma de superar a condição de atraso social de grande fatia da sociedade. Logo, deu tratamento diferenciado à língua portuguesa falada no Brasil. Afinal, então o texto traz um retrato crítico também do sertanejo, agora do caboclo mesmo, e a questão é falar um pouquinho da linguagem utilizada. Afinal, Monteiro Lobato escrevia seus textos com rigor acadêmico? Não. Ele escrevia em língua portuguesa padrão, mas não ficava querendo ser brilhante. Ele era até muito contra esse brilhantismo linguístico. Está fora. Escrevia seus textos resgatando antigos conceitos e palavras, de modo a ressignificá-los. Não tem nada a ver isso aqui. Letra C. Escrevia seus textos explicando como se davam as misturas ocorridas com o contato das mais diversas etnias. Aqui também ele não vai chegar e mostrar todas essas referências etnográficas no Brasil. D. Escrevia seus textos com uma linguagem que retratava um português mais coloquial. Tá certo? Ele trouxe uma série de expressões de origem indígena no texto. Tanto que foi ele o responsável pela adoção da palavra jeca para se referir ao caipira. Tá vendo? Né? Para se referenciar agora aí o caipira brasileiro. Tá certo? O jeca tatu, um termo que ficou até hoje. Né? Letra E. Escrevia seus textos com enfoque pedagógico, no que tange a forma correta
da mesma, né? Agora sendo utilizado como modelo para o estudo da norma padrão. Não, ele até sempre criticou muitas vezes a norma padrão em outros textos como colocador de pronomes, sempre ele falou muito mal, às vezes, dessa escrita muito assim, acadêmica, então ele era contra toda essa pompa de uma linguagem mais acadêmica, tá bom? Então, a resposta do exercício vem a ser a letra D, valeu? Bom, finalmente trago para vocês agora a questão de número 4, fechando. Há um grande texto aqui agora lá do Lima Barreto, do livro chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Agora, aí na verdade uma obra com fortes traços autobiográficos. O Isaías Caminha era um sujeito atento, preocupado, culto, trabalhador, e percebe que ele não consegue aí progredir na sua carreira por uma questão, porque ele era mulato. Então a questão do preconceito racial muito forte. E depois até ele consegue uma ascensão social, justamente quando ele passa a bajular, a puxar o saco, aí de outras pessoas, os poderosos. Então ele ao final do livro se mostra bastante assim, na verdade, magoado por perceber que ele próprio se traiu. Então ele, para se dar bem, ele tem que entrar naquelas engrenagens tão preconceituosas, tão injustas aí da sua sociedade. Então, Lima Barreto sempre trazendo essa versão mais crítica mesmo, né? E o texto é bastante forte, né? Quando ele fala lá, então agora o Capitão Viveiros, fala, e o caso Genicalé, já apareceu o tal do mulatinho? E olha agora que vem, diz o José Caminha. Eu não tenho vergonha em confessar hoje que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Eu saíra do colégio, vivera sempre num ambiente artificial de consideração, de respeito, de atenções comigo. A minha sensibilidade, portanto, estava cultivada e tinha uma delicadeza extrema que se ajuntava ao meu orgulho de inteligente e estudioso, para me dar, não sei que, exaltar a representação de mim mesmo, espécie de homem diferente do que era na realidade, entre superior e digno a quem um epíteto daqueles feria com uma bofetada. Agora, olha que triste. Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés desses e outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez. Aos meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, o meu primitivo ideal, caído dos meus sonhos, sujo, imperfeito, deformado, mutilado e lodoso. Não sei a que me compare, não sei mesmo se poderia ter sido aí inteiriço até o fim da vida, mas choro agora, choro hoje quando me lembro que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar. Entretanto, isso tudo é uma questão de semântica, significado. Amanhã, dentro de um século, não terá mais significação injuriosa. Essa reflexão, porém, não me confortava naquele tempo, porque sentia na baixeza do tratamento todo o desconhecimento das minhas qualidades, o julgamento anterior da minha personalidade, que não queriam ouvir, sentir, examinar. O que mais me feriu foi que ele partisse de um funcionário, de um representante do governo, da administração, que devia ter, tão perfeitamente como eu, a consciência jurídica dos meus direitos ao Brasil e, como tal, merecia dele um tratamento tão respeitoso. Então veja aqui a mágoa dele, né? E também aquela mágoa, estou magoado por não me sentir mais indignado, eu me acostumei a tudo isso, né? Bom, repleta de personagens suburbanos, a obra de Lima Barreto mistura classes sociais e critica hábitos sociais como... No fundo, você nem precisava muito do texto para resolver essa questão, que ela falou mais sobre Lima Barreto, mas o texto mereceu ser lido, né? Então, agora, então, a obra mistura classes sociais e critica hábitos sociais como a discriminação racial que jamais fora vista como tal. Então, na verdade, veja que a discriminação já havia aparecido em outras obras, né? Então, não é necessariamente uma exclusividade do Lima Barreto. Agora, a discriminação racial da qual ele fora vítima no passado, tá certo? Aí na sua vida, então, ele vem e retrata isso. A discriminação racial que seu colega sofreu, não fala de colega, né? Agora que fora vítima, mas que não afetara, veja, afetou bastante. O que mais? A discriminação estética que sofrera, pois se sentia sujo, imperfeito, deformado. Isso aqui não tinha a ver com a questão estética, era com a questão racial mesmo, aí que você vê. Então, a resposta do exercício, de fato, é a letra B. Tá bom? Então, essa foi a questão top, a mais questão número 4 para você, tá bom? Esse foi o seu simulado de terceira série, valeu? Até a próxima, gente. Tchau, gente.